Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, caros telespectadores, as nossas feras. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Inspiração das Feras. Nesse programa nós entrevistamos diversas pessoas de diferentes áreas, de diferentes vocações, diferentes carreiras. E hoje, num episódio muito especial, eu cortei o cabelo, eu mudei de óculos e estamos com Mauro Aiello. Uma salva de palmas, todo mundo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui com vocês no Ninho das Feras. Hoje vamos falar de paraquedismo. Perfeito. Estou aqui também com... Oi, gente, tudo bom? Qual que é o seu nome? Duda Ferrari! Eu achei que não dispensava a apresentação. Relaxa, tudo bem. E com... Eu sou o Miguel Cinci, do primeiro ano, e faz um tempinho que eu não tô gravando muito, mas tô de volta. Sentimos saudades, Miguel. E assim, Mauro, já começando assim com chave de ouro, que eu acho que a maioria das pessoas gosta de saber desse assunto, principalmente aqui em Boituva, qual que é a diferença do paraquedismo como profissão, como profissão assim, como seu trabalho, para como um esporte, como um hobby? Boa pergunta. Eu tive a oportunidade nesses 18 anos de transitar um pouco nas duas modalidades, né? Legal. No paraquedismo esportivo, que claro, você necessariamente vai começar como um paraquedista, simplesmente como um esportista, e dentro do caminho do paraquedismo, do incremento de números de saltos, você pode ou não seguir por um caminho de profissional. Claro, cada nível de profissional vai ter um nível de exigência, curso teórico, curso prático, e assim você vai se tornando, pouco a pouco, um paraquedista profissional também. Certo, interessante. Mas o profissional, tipo assim, trabalha especificamente com o quê? Tipo, falam que é acompanhante, entre aspas, né? Que você salta com uma pessoa que quer fazer o salto. O que seria o profissional? Dentro do que pode ser o profissional no paraquedismo, você pode ser um profissional onde você salta com um aluno desde o zero salto. Então, é um curso de AFF, que é a formação do paraquedista. Você é acompanhado em alguns saltos por 2 instrutores, onde eles vão gripados, né? O termo gripar é segurar no macacão, em partes do gripe do macacão, para te estabilizar em queda livre. E você pode depois, dentro do profissional, também se tornar um tandem pilot. Então você pode ser um profissional que ajuda na parte teórica, um profissional que atua na parte prática e teórica da formação desse aluno. Você pode ser um profissional pós-formação do aluno, que é a minha carteira, que é BBF, que após ele se formar nos 7 saltos básicos, eu entro para modelar e melhorar o voo dele. Voo, entenda-se, queda livre, né? Nós, paraquedistas, chamamos de voo, que para um leigo parece uma queda descontrolada, não é bem assim. E também você pode ser um profissional câmera fly, também atuo dessa forma, com câmera no capacete, filmando outras modalidades. E, como você disse, o acompanhante, vamos dizer assim, o salto duplo, onde você vai vivenciar o paraquedismo sem ser um atleta, como se fosse dar uma volta num carro esportivo no banco da direita, andar na garupa da moto. Vamos fazer essa comparação. Entendi. E uma pergunta, tipo, um pouco mais pessoal, tipo, confesso, porque eu me interesso muito pra fazer o salto, né? E o que a gente precisaria, as principais coisas que a gente precisa saber pra fazer esse salto pela primeira vez? Esse salto duplo, se é esse que você se refere, basicamente nada. Você precisa ter a vontade de ir. Sim. E a coragem também, que é vencer o medo, né? Medo todos verdade. nós temos. Se me perguntam, você tem medo de saltar? Sim, é o que me mantém vivo, me mantém alerta. É o medo, né? Então eu acho que você, no salto duplo, você vai ter uma prévia instrução, claro, de posicionamento do corpo, de como sair da aeronave junto ao seu instrutor e basicamente curtir o passeio. Você vai precisar se preocupar em que devo fazer, como devo fazer, quando você realmente se tornar um aluno de paraquedismo. Sim. Aqui em Boituva tem escola de paraquedismo para profissionalizantes, assim? Muitas escolas, né, para você se iniciar no paraquedismo, seja um salto duplo, seja um curso AFF, que é a formação de um paraquedista, tendo a queda livre, a abertura do velame, a navegação, toda acompanhada por instrutores. Eu mesmo já fui dono de uma escola por 4 anos, são várias escolas, algumas focadas mais em salto duplo, outras focadas mais em free fly ou atividades com os atletas, cada um com o seu paraquedas, e outras muito focadas na formação de alunos e, posteriormente, outros instrutores que formam os instrutores. Né? Então, é o checador, o instrutor
do instrutor, vamos dizer assim. São várias etapas, vários steps. É o professor do professor, né? É o mestre. Exato, Tanto é que verdade. chama-se mestre de salto. Mestre de salto? Sim. É tipo que nem doutorado, mestrado. Sim. E tem uma quantidade de, tipo, assim, saltos pra você seguir de um patamar pro outro? Sim, existe. Com 7 saltos, você se forma no AFF, você se torna um AI, aluno em instrução. Aí você segue. Claro que a gente não vai entrar na minúcia da quantidade, aí entra sim. na legislação. Mas sim, aí depois existem as categorias A, B, C e D. Sim. Então existe uma progressão onde você pode saltar com mais paraquedistas ou não, no começo, sob a supervisão de instrutores. Então existe, como eu disse no começo, um step by step, um incremento da sua carreira como paraquedista, vamos dizer assim. Nossa, que interessante. Eu nasci com Boituva, sempre vivi. E eu nunca, tinha pensado em como que funcionava essa questão profissional mesmo do tipo assim, paraquedismo. eu sou muito ignorante nessa parte. Eu jurava que era tipo assim, eu pulei bastante, agora eu vou fazer um curso só teórico e sim, pronto, tô instrutor. Eu É jurava exatamente também. esse o caminho, porque você não vai ter uma pessoa que nunca saltou, vai olhar o paraquedismo do chão e vai falar, nossa, eu vou me tornar um instrutor de paraquedismo. Não é esse o caminho. Sim, sim. O caminho é justamente esse, a curiosidade. Para mim foi assim, vou até me usar como exemplo. Poxa, eu já era piloto, nunca tinha me lançado de uma aeronave, falei, eu quero ver como é, né? Como é sair do avião. Então, o primeiro salto normalmente é uma curiosidade, é uma curtição, vamos dizer assim, né? Entendi. Como um programa diferente na sua vida. E aí muda a chavinha na cabeça, que a gente chama, é o clique. Você quer sentir aquela sensação mais uma vez. E aí você volta lá, e mais uma vez. E faz o curso. Agora quase falando a minha história. Uhum. Bom, se esse paraquedas funcionar essas 7 vezes do curso, eu realizo o curso, pego o certificado e adeus. Fiz o curso. Comprar um pacote de 10 saltos com equipamento alugado e mais 10 saltos e acabou. E já são 18 anos, mais de 1.000 Passou saltos. dos 10, eu acho, hein? Acontece. Não, então eu acho que Passou dos 10, eu acho. o paraquedista se torna um profissional com o acontecimento do próprio paraquedismo, né? Com o encantamento. E aí sim você fala, poxa, isso pode ser parte da minha vida profissional. Não foi 100% da minha vida profissional, uma parte. Eu tenho uma outra área que eu trabalho, né? Trabalho com vendas de equipamentos médicos já também há 27 anos. Mas eu tenho colegas, amigos, que realmente se tornaram pessoas que vivem única e exclusivamente do paraquedismo e começaram com um primeiro salto. Com a vontade. Sim. Entendi. Mauro, você falou, mais de 4 dígitos, 18 anos, assim, de história no paraquedismo. E você, como piloto, já lidou com situações inesperadas com outros paraquedistas a bordo? A pergunta é pro piloto ou pro paraquedista? Porque eu tive as duas situações. Nossa, Conta conta as duas! Caralho. Lembrando que eu não sou um piloto de lançar paraquedistas, tá? Eu era piloto de aviação leve, de voo panorâmico, de instrução em aeroclube. E sim, quando eu era bem jovem, na época eu tinha 24 anos, eu era também instrutor e piloto de ultraleves. Que são aqueles pequenos aviões coloridos que voam na beira da praia, vamos dizer Não assim. é o que chamam de teco-teco, né? O pessoal fala assim, O vou de leigo em teco-teco. aviação, todo avião de pequeno porte, leve, é É, teco-teco. teco-teco. Esses ultraleves ainda estão numa escala abaixo do que o leigo chama de teco-teco. vamos dizer. Entendeu? É um avião Sim, de sim. pano, quase. Uhum. Eu fui voando um desse até a Bahia, de Ubatuba até Porto Seguro. Lá fiquei por 2 anos. E sim, lá eu voei muito tempo, voei 2.000 horas. Isso dentro da aviação é muito tempo de voo. Eu tive dois incidentes, 2 panes de motor. Por Meu 2 Deus. vezes esse motor parou e uma das vezes eu tive que fazer um pouso forçado numa área rural e bati em árvores. Sim, um avião. E com paraquedas também, dentro dessa minha vivência de 18 anos. Por 2 vezes eu precisei acionar o meu paraquedas reserva, me desvencilhar do principal, né? Aí existe toda uma dinâmica de como fazer, Sim, sim. um funcionamento disso. E por 2 vezes eu já precisei lançar a mão do paraquedas reserva, lembrando que ele está ali para isso, Justamente, tem né? que ser usado, por isso que eu estou aqui hoje sentado com vocês. É verdade. Sim. Então, dentro do esporte, do profissional paraquedista, é esperado e sim, é questão de tempo para que seja usado um paraquedas Sim. reserva na sua vida de paraquedista.
Entendi. Você acha que é muito... Tipo assim, o que você sentiu na hora que deu errado? Da primeira vez eu tinha algo como, por estatística, você tem um reserva a cada 1.000 saltos. O meu primeiro foi por volta de 100, então adiantei um pouco esse processo. Foi uma pane que você tem que fazer um teste funcional após o seu paraquedas abrir, que é visual e funcional propriamente dito. Quando ele abriu, rompeu-se uma linha de comando, uma linha de um freio. Você pilota o paraquedas por 2 batoques, puxando para a direita ele vai para a direita, puxando para a esquerda ele vai para a esquerda, puxando os dois ele faz o que a gente chama de flare, para você poder pousar. Essa manobra é próxima ao chão. E arrebentou a linha de freio. Então eu tinha um paraquedas aberto, me dando sustentação, eu parei de cair, mas ele não era funcional. Então eu agi como eu estava treinado e como deve ser. Desculpa. Não, perdão, eu te cortei, mas eu até falar, até porque se ele tá disfuncional, você falou que ele serve pra fazer aquele negócio do pouso, na hora que você fosse pousar, ele provavelmente ia se machucar muito, né? Tá muito... Talvez um paraquedista com mais experiência pudesse tomar a decisão de vir para pouso sem um freio, usando os próprios tirantes para controlar o velame. Velame, entenda-se o paraquedas. Uhum. Mas eu com 100 saltos, existe critério. Passou no teste funcional e visual? Não passou. Não tinha batoque para controlá-lo. Então eu desconectei. Sim. E quanto ao que se passa pela cabeça, é tudo muito rápido e você está pronto e preparado e deve agir. Sim. Então eu acho que fica meio no automático. As 2 vezes, claro, você tem total discernimento, entender o que está acontecendo, decidir e agir. Sim. Mas sim, essa é a sequência. Decida e haja. Uhum. É mais uma história pra contar, né? Mas Essa é a parte boa. E você tava sozinho ou você tava sozinho? Sempre sozinho. Lembrando que eu não sou um tandem pilot, então os meus saltos estou sempre eu com o meu equipamento, a minha câmera, filmando alguém, dando instrução para alguém, mas não levando alguém. Então eu estava sozinho. Entendeu. Entendi. Cara, é surpreendente pra mim aprender essas coisas, porque a gente tá na cidade aqui que é conhecida como a capital nacional, né, do paraquedismo e do balonismo. E eu não sabia de nada disso, mesmo tendo crescido aqui toda a minha família, sabe? A população em si é muito leiga sobre esse assunto. É verdade. Muito mesmo. Tipo assim, eu me mudei pra cá, pra Boituva, em 2019, e assim, meus pais, antes de eu nascer, eles já tinham pulado aqui de paraquedas. Que legal. Mesmo assim, mesmo meu pai já tendo saltado de paraquedas, mesmo eu vindo pra cá, eu não fazia ideia de praticamente nada que você tá falando. Tipo assim, são coisas completamente novas e a gente mora na capital do paraquedismo. Mas eu acho que é bem isso mesmo. Existe um grande número de paraquedistas que são de fora. Eu sou uma história dessa, eu morava em São Paulo. Na verdade, quando eu era da idade de vocês, eu era um garoto de Botucatu, que é uma cidade mais no interior. Com 20 e poucos anos, eu fui para São Paulo. E vim para Boituva em 2005 começar a saltar. E moro aqui, tenho casa, minha filha estuda aqui com vocês, inclusive. Tudo por conta do paraquedismo, realmente. O paraquedismo atrai muitas pessoas e a gente percebe que sim, a grande maioria é de fora. Mas temos muitos paraquedistas que são da região. O caiçara, vamos dizer assim, se fosse na praia, né? Tem os paraquedistas de Boituva mesmo. Não é a grande maioria, mas temos bastante também. Agora, uma coisa que eu tô aqui pensando é quais são as condições ideais para um pulo? Que você sabe para saltar, né? Quando você está num ambiente profissional, você diminui um pouco vamos dizer assim, esse leque de condições de saltar, sempre respeitando o que preconizam as normas de aviação de paraquedismo. Você tem que ter uma visibilidade do avião, você tem que ter pelo menos metade da área visível do solo, você tem que ter vento, lembra que eu falei das categorias? Aluno em instrução, CAT A, B, C e D, velocidade de vento para cada categoria. Então, um dia, no fim de semana, você vai ver alguns atletas que são categoria C subindo, os A, B no chão, já não pode subir, tem menos experiência, menos saltos. Aí chega uma hora que só a categoria D está subindo, então sobe tandem pilot e câmera fly, os alunos e mais novatos já não sobem. Mas falando do ponto de vista ideal, eu que hoje salto ao bel prazer, só para satisfazer a minha vontade, eu não tenho um compromisso em saltar. E para essa pergunta, a minha resposta é condições 100% favoráveis para o meu salto.
Dia um de vento sol, tranquilo, um dia com nuvens adequadas para o meu salto na altura certa. Então, assim, se não tiver tudo ao meu favor, eu prefiro não ir. Porque é muito arriscado, né? Se você faz É, só sim. por prazer ali. Quando se fala muito arriscado, sim, é um esporte radical e que impressiona muito por ir por alto. Mas mergulho talvez seja tão radical e Eu É verdade. acredito que o paraquedismo sendo feito respeitando a segurança, o que a gente chama de envelope de segurança. Você está dentro de um envelope que condições de vento e todas aquelas outras condições, o seu psicológico, a sua condição física, o seu equipamento. Se isso for respeitado, eu me arrisco a dizer que a chance é quase zero. Sim. Claro, você está se lançando de uma aeronave, desde a decolagem, desde o voo do avião, coisas podem acontecer, claro. Mas, de novo, se estiver tudo dentro do padrão e dos envelopes de segurança, é muito seguro. eu acho que todos os esportes, até aqueles que não são tão considerados tão radicais, eles são perigosos. Mas Fórmula 1, cara. Fórmula 1. Nossa, eu fico muito É, em choque com Fórmula 1. A maioria dos esportes são arriscados, só que você tem que estar nas condições certas, né? Eu parei o carro do lado de lá da rua e atravessei. Depende de como eu vou atravessar. Atravessar uma rua pode ser Exato. muito perigoso. Se eu estou alcoolizado e atravessei correndo, se eu não olhei, se eu estou com os 2 cadarços amarrados e pisei no cadarço, então como que eu vou atravessar essa rua? Eu entendi o que está acontecendo, tive uma noção situacional, olhei para os 2 lados, eu estou bem, eu estou enxergando, eu tenho condições de atravessar essa rua, é seguro atravessar. Então o paraquedismo eu acho que vai para a mesma linha. Tadinho, meu pai sofre um pouco com... Porque assim, eu sou doida pra saltar. Eu não saltei ainda porque não deu. Mas eu sou doida pra saltar. Só que meu pai, ele morre, né? Tipo assim, tem medo. Ele morre de medo de altura. Tipo assim, coisa que a minha avó mora no 12º andar e ele não consegue ver ninguém na sacada da minha avó. Porque ele fica, tipo, em pânico. E eu falei, pai, eu vou saltar. Ele falou, quando você for saltar, eu quero estar dormindo. E eu falo pra ele, eu falei assim, pai, chance de morrer você tem quando você vai fazer qualquer coisa, cara. Então, tipo... Interessante isso que você falou, porque eu vou falar uma coisa, vocês vão achar que é graça minha, mas é verdade, eu tenho medo de altura também. eu já vi muita gente eu vou que de é porta paraquedista. aberta, eu tô lá com meu paraquedas, por quê? Porque eu tô em ambiente que eu controlo, que eu conheço, e quando eu tô numa sacada de prédio, no 20º andar ou no alto de uma antena, eu não tenho controle dessa situação. Sim. E eu tô ligado com o chão. A partir do momento que eu olho e vejo um paredão de concreto 60 metros indo até o chão, a impressão que dá é que aquilo está me atraindo para cair. Uhum. Isso você multiplica por 10 vezes eu pendurado no meu velame, literalmente pendurado, Uhum. Sim. nenhum pânico, nenhum problema. Uhum. Totalmente diferente da situação da sacada do prédio. Sim. Se eu cair, eu morro. No meu paraquedas, eu tô ali, pelo menos no meu entendimento, controlando aquela situação. Você tá acostumado, você sabe o que você tá fazendo. Sim. Eu vi muitos paraquedistas que já me falaram que até foram saltar pra ver se curava esse medo. Saltaram de boa e não curaram o medo de altura. Mas, de novo, salto, voo de porta aberta, um avião ultra leve, um monte de tubo com uma asa em cima, vou tranquilo também, Sim. mas no 20º andar de uma sacada baixa, Dá medo. vou ter um pânico? Não, mas Não. me sinto à vontade? Não, Não. também. Nossa, eu também odeio ficar perto, tipo assim, eu não tenho tanto medo quando eu falo, vamos, tipo, se minha mãe chamasse pra saltar de paraquedas, eu iria tranquilamente. Só que ficar perto de um lugar assim, realmente pra mim, eu sinto a mesma coisa, parece que eu tô sendo atraído pra ir curioso ali, ver o que tem embaixo e cair. Ó, já 2 falando que tem vontade de saltar, não sei o Pedro, mas fica o convite aqui, eu gostaria, quando vocês forem saltar, ter a oportunidade de filmá-lo, ser o camera fly de vocês. Viu, Papis? Tá vendo? Ó, não é culpa minha, tá? Já tenho minha câmera. Quem sabe um dia? Vontade eu tenho, só tenho esse medo. Meu. Fechou, o dia que eu for saltar, salto os 3. Controle o medo. Eu uso muito o paraquedismo para minha vida também, né? Aviação, paraquedismo, traz um pouco do planejamento. Então, tudo que você vai fazer tem que ter o mínimo de planejamento, né? Senão não vai dar certo. E a superação, né? Então, eu tento trazer, hoje mesmo, vir aqui, foi a primeira vez que estou participando de um podcast na minha vida, 54 anos, pô. Dá nervosismo? Dá, mas eu falei, poxa, vamos lá ver como é, Vamos né? tentar. Foi a mesma sensação quando eu fui saltar. Pô, É vamos lá verdade. ver como é. E depois aqui de novo. E ter o ímpeto e o controle emocional e o controle desse medo para romper a barreira do fazer, seja lá o que for. Então, essa ferramenta de neurolinguística que o paraquedas traz,
eu tento levá-la para todos os ambientes da minha vida. E assim, você contou bastante da sua história, de um monte de salto, de alguns Algumas acidentes que aconteceram. intercorrências. 4 dígitos. E de onde surgiu essa paixão pelo céu? Tipo, o que te fez ter a primeira vontade de pular de paraquedas? Essa é uma pergunta que me faziam muito quando eu era piloto de ultraleve lá na Bahia, em Porto Seguro, Real da Ajuda, aquela região. Eu fazia voos com turistas. E essa pergunta era de praxe. Poxa, desde quando você voa? O que que... eu acho que eu comentei aqui, meu pai era piloto também de aviação leve, aviação executiva, né? Então eu nasci no ambiente da aviação, sentindo o cheiro da gasolina de aviação, voando. Ah, qual foi o primeiro voo? Ainda bebê na barriga da minha mãe. Informação. Sim. E depois bebê no colo da minha mãe. Então eu cresci voando em pequenos aviões. Sim. Nós viajávamos de férias, assim, o avião não era do meu pai, ele era piloto de um avião, mas ele tinha liberdade com o dono do avião, nas férias dele, pode ir lá viajar com a sua família com o avião. Então a gente viajava, ia visitar os parentes, ia passar o Natal na minha avó, íamos nesse pequeno avião. Então foi natural, foi Sim. só dar continuidade do gostar de voar. Hereditário, né? Gostar de ver as coisas lá de cima, gostar da sensação de liberdade que o voar dá. Não está nem todo ligado à máquina, ao equipamento do paraquedas em si. Se eu tiver de passageiro numa janela, tô feliz, eu tô vendo o mundo lá de cima, Verdade. tô voando. Tem Pra aquela mim é bom. sensação. Me faz bem, Sim. E você acha que... Perdão. Pode falar, pode falar. Não, eu ia perguntar se você acha que existem, tipo, diferença dos seus primeiros saltos para os saltos atuais, né? Tem. Mesmo vindo desse ambiente aeronáutico, né, o paraquedismo é muito mais envolvente. Por mais voador que você seja, uma coisa é você estar num planador, num avião, numa asa delta, não importa o que, você está com alguma coisa. Quando você se lança do avião, é literalmente você e a atmosfera. No começo, a adrenalina é muito alta, você enxerga meio que num tubo. Sim. Nossa. E foi Sim. perceptível a abertura de visão que eu fui tendo e Aham. percepção de tudo. Sim. Os primeiros saltos você não sabe direito onde você está, onde está a área quando abre o seu paraquedas. Sim, sim. Está muita adrenalina. Sua visão se fecha para fuga, para ataque, para defesa, né? Você está na Tudo. adrenalina. Aham. Depois, quando você começa a entender mais a sua visão, hoje eu saio da aeronave, eu estou vendo de canto de olho o avião, outro paraquedista, a área é uma noção situacional de tudo. Sim. Quando eu comando o meu paraquedas, sabe quanto tempo ele vai demorar e aonde está a área de novo e qual o circuito em relação àquele vento. É isso que mudou. A Sim. curtição continua igual, Igual. mas o domínio, a noção, Sim. o conhecimento vai melhorando. Mas eu gosto igual o primeiro salto. Cada salto é único. É verdade. Deve Então, ser. Mauro, mas assim, você até falou com o Pedro quando ele disse do medo, tipo, que é bom pra lidar com o medo. E você acha que o paraquedismo influenciou na sua perspectiva de vida? Tipo, te deu algum ensinamento? Como foi? Me trouxe, primeiro de tudo, o que me trouxe para Boituva, me mudou totalmente o meu estilo de vida, né? O paraquedismo, quando você fica nele muito tempo, se torna um lifestyle, na verdade, né? Incorpora nos seus amigos, na sua conversa, na vestimenta, no tênis que você usa. Então, assim, mudou muita coisa. Melhorou a minha parte, de novo, de planejamento, de superação de problemas, vamos dizer assim, né? Você ter um problema no teu paraquedas principal, ter que agir, desconectá-lo, né? Decidir se vai ou não. Então, tudo aquilo acontece em 5, 7, não mais que 10 segundos. E é uma ferramenta, né? Te fortalece psicologicamente, eu não tenho dúvidas disso. Então, mesmo que eu não quisesse trazer para a minha vida o paraquedismo, ele forja as coisas diferentes na sua Verdade. mente. Entendi. Vai te tornar uma pessoa diferente, né? Sim. E como você disse, Não- cada não- salto é único, né? E não que o paraquedista seja, né, nossa, quanta coragem, eu não enxergo assim. Quando eu comecei a voar muito jovem, meu pai já como piloto, ele percebeu que o meu ego se inflou e ele me chamou de canto e falou, cara, qualquer um pode pilotar, você não é mais que ninguém. E no paraquedismo eu tento trazer isso, né? As pessoas, nossa, como você é corajoso. Às vezes eu tento, sabe, até digo, não é controle do medo, então vamos colocar outro nome, né? O corajoso, todos nós temos medo, diferentes medos. Se não tem de uma coisa, tem de outra. Então, ninguém é 100% corajoso.
Eu acho que o que nós temos é que ter controle desse medo, seja lá qual for, né? Sim. Para que ele não se torne um pânico e te deixe fora de controle, seja em qual for a situação. Eu confesso, as minhas amigas me julgam. Porque, tipo assim, no meu grupo de amigas, normalmente elas têm medo, tipo, de animais, assim, vamos supor, tigre, animais que realmente a maioria das pessoas tem medo. Eu sou muito. É que meu pai é veterinário, então eu sou até tranquila, tipo, em questão a isso. Eu tenho um medo enorme de galinha. É um negócio, tipo, eu acho super estranho. Não consegue superar? Já não consegue pegar uma galinha? Não, é que Nem assim, tentou. não é nem. Eu acho que não é nem meio que um trauma meu, porque quando eu era pequena, uma galinha veio correndo atrás de mim. Meu Deus. Aí, tipo, eu tenho um trauma. Tanto que no portal aqui dos pássaros, eles têm a galinha da Angola que tá lá. Sim. Se a galinha tá aqui, eu tô aqui. Há 2 ruas atrás ainda. Porque eu não consigo, me dá pânico. Aí falam, mas a galinha tem mais medo que você. Eu falei, não, eu não vou medir o medo que a galinha tá de mim, eu tenho medo. Cara, o pior é que esses dias eu tava passando com meu pai, assim, eu não tenho medo de, acho que nenhum animal, eu só não gosto de inseto perto de mim. Então, nenhum inseto, eu não gosto de inseto, porque ele voa, ele é pequeno, e ele Entendo. me incomoda. Vai que anda no ouvido, né? Ele tem muita pata e essas E coisas. deve eu ter gosto. 1 milhão de insetos para cada Exatamente, ser humano, tá? Só e é lembrando muito. disso. E aí eu tava reparando uma galinha que é um animal que, tipo, que a gente olha e vê costume aqui. Eu não sei se na cidade urbana provavelmente não, mas aqui no interior a gente vê muito, né? E aí eu pensei, tipo, cara, que bicho estranho, por que a gente se acostuma com isso? Ela tem uma pata de cartilagem. Você já viu o olho assim, dela? Ela tem olho de maldade. Ela te olha como parece que vai te matar. Mas Não. ela come os insetos que te incomodam. Realmente, eu não tenho medo, mas eu tava reparando, nossa, como que a gente se acostumou, né? Com uma galinha, aquele bicho é tão estranho, porque ele é diferente da maioria dos animais. A mesma É um coisa, mini assim, dinossauro. antes, pra mim, eu tinha essa mesma coisa com paraquedismo. Como que você se acostuma a se Se colocar... acostuma. como que você se Incrível acostuma a isso. se colocar em risco, cara? E quando você tá lá... às Você vezes, gosta? Não é nem quando você acostuma, você você tá gosta, ali, você não. gostar. Então, Um momento que eu percebo, não sei se com vocês é assim, tem a ver com as ondas cerebrais. Quando você tá acordando ali, você tá em outro time, né? E aí que eu, às vezes escuto o barulho do avião e penso, caramba, que loucura, né? Subir numa aeronave, se lançar. E aí você tá ali na segurança e no conforto da sua cama, meio acordando e tal. Aí quando você tá lá, no barulho do avião, no cheiro da querosene, já equipado, virou o botão. Aí de novo, você tá lá. Pra que tá na minha cama? Falando do medo ainda, e levando para o paraquedismo de novo, mas a gente tem que também levar em consideração e respeitar muito uma coisa que é a personalidade de cada um. Pensei agora no que a gente estava falando. Eu tenho um tipo de personalidade que toda e qualquer oportunidade de me tornar melhor, de tentar avançar um estágio do meu medo, pode ser, eu tento usar essa oportunidade para minha superação. Então entra um perfil aí. Nem todo mundo tem esse perfil. Né? Sim. Então tem que se respeitar muito isso. Porque eu posso pensar, o cara tá tendo a oportunidade de se lançar de uma aeronave, ver como é isso, e não vai. Mas não, para ele tá muito longe ainda de ele tomar essa decisão. Então eu também aprendi a respeitar muito isso, né? Porque às vezes a gente fala e fica achando que todo mundo pensa como você. Não. Tem pessoas que não querem se colocar esse risco de forma alguma. Sim. E não estão olhando, como deve ser legal. Ela só está olhando, poxa, como isso é perigoso. E não vai romper essa barreira. Então eu aprendi a respeitar isso também. Se um passageiro está com muito medo, na porta do avião não vai querer ir, eu estou ali filmando, já vi isso acontecer. Aí é um momento que você tem que ter ali a sua sensibilidade e ver como você vai lidar com isso. Na maioria das vezes que eu vi o instrutor dando uma forçadinha de barra, tipo, pegando os braços e vai, vamos. Aí já na queda livre o sorriso de orelha a orelha. Então Sim. como saber o time, né? É. Tipo, o time de até onde você pode forçar e até onde você fala, não E dá. talvez quase tudo na vida seja assim. Talvez você dá um passinho a mais, você vence esse medo, seja lá do que for. Eu vi um E vai. vídeo que eu achei muito engraçado. Era de um menininho que, tipo, ele tava indo fazer... É bang jump que fala, eu Sim. acho. Que tava indo fazer bang jump, aí ele tava, não vou. Aí o tio dele foi, como o tio dele era instrutor, ele foi e empurrou o menino e Eu vi dance. esse vídeo. O menino xinga pra caramba. Não, Nossa, sim. sim. Nossa, eu rachei o bico. Eu saltei uma vez de bungee jump, fiquei com muito medo. Na época que eu voava, Sim. o cara foi lá na praia, montou o guindaste e eu levei ele fazer um voo de ultraleve, no meu ultraleve, e ele em troca para retribuir, sobe lá, põe o elástico no pé. Confesso que eu fiquei com bastante medo, mas fui. Aí ele, vamos dar as instruções. Eu falei, amigo, valeu.
Não, Eu acho que Antes que eu uma... mude de ideia. bungee Eu jump também- é o que eu tenho mais vontade de fazer. Não, né? eu sou louca pra fazer. Só que o meu único medo é, tipo assim... Não é nem medo, é mais... É receio mesmo. Tipo, vai que um bagulho de... Tipo assim, eu sei que é mudou, né? seguro. Não é mais o bungee jump com elástico, agora é um pêndulo, né? É, que Sim, você vai é. fazendo assim. Eu acho uma da hora. Ficou mais radical ainda. E assim, como todo mundo pode ver, você trouxe diversos, e assim, já trouxe uma câmera, uma GoPro, que eu imagino que você usa no salto, já trouxe um capacete, já trouxe... O que é isso daqui, inclusive? Deixa eu mostrar rapidamente, então, o básico do equipamento de um paraquedista, né? Paraquedista Tem mais atrás aí. usa um capacete. Depois de um número de saltos, você está habilitado a levar uma ou duas câmeras. Quando eu estou fazendo o trabalho profissional, eu levo duas, uma aqui e outra aqui, para ter um backup. No meu pulso direito, a gente leva um altímetro visual, que ele pode ser analógico. Eu prefiro ponteiro, porque eu prefiro ver a posição, mas ele pode ser digital. Um óculos apropriado para o paraquedismo, que é o de silicone. Ah, por isso... Ah, Por isso que ele é meio molinho. eu jurava que era mais acrílico que fala, né? Não sei. E no capacete, além do altímetro visual que a gente tem, nós podemos levar um ou dois altímetros sonoro, que ele vai tocar em 3 alturas diferentes. O meu está programado para tocar em 5.000 pés. Então eu saí a 12.000, eu sei que a 5.000 o meu salto está terminando. Imagina que nós 4 fizemos uma formação em queda livre. Você está empolgado com a queda, um olhando para a cara do outro, a 200 km por hora, Nossa. em direção ao planeta Terra, certo? Certo. Vou ouvir um bip forte no meu ouvido, Aham. 5.000 pés, wave off, final de curva de salto. Sim. Cada um dá uns 180 aqui, ó, e sai voando para lá para se afastar para a abertura. Ele vai tocar de novo a 4.000. Eu sei que eu tenho que parar o meu deslocamento. E a 3.000 ele toca muito alto e repetidamente falando: abre, comanda seu paraquedas. Então, mesmo que eu esteja muito empolgado com o salto, eu tenho um lembrete aqui sonoro. Sim. Aqui Peraí, nós temos... Opa, obrigado. Se quiser colocar. Aqui nós temos um equipamento. Nossa senhora. Eu tenho aqui 2 Chique, hein? velames. Na parte de baixo, eu tenho o meu principal, que é o que eu uso no dia a dia. Sim. Aqui eu tenho um pilotinho. Vocês estão vendo que tem um pequeno paraquedinhas. Sim. Ele está preso numa bridle, que é uma fita. Quando eu lançar isso para fora da boque, que é esse bolso, Aham. ele vai insuflar no ar, vai arrancar esse pino aqui, Sim. preso nessa bridle, e ele vai extrair o meu paraquedas principal. É para dar tudo certo, mas se não De der, acordo com... se não der Tô tudo programado. certo, eu tenho aqui na frente 2 punhos. O vermelho eu vou desconectar o meu paraquedas principal. Esse daqui vai ser a abertura do meu reserva, sendo que eu tenho, na verdade, eu não vou nem ter tempo de fazer isso, porque eu tenho um sistema aqui preso nessa argolinha chamado Skyhook. Quando o meu paraquedas principal se desconectar, ele já extrai o meu reserva. Sim. E aqui atrás nós temos um equipamento chamado DAA, disparador de abertura, dispositivo de abertura automática, Sim. que eu ligo ele no chão antes de subir. E se eu passar pela altura de 700 pés, ele é um pro, né? Ele é para um profissional, em Sim. outros paraquedas muda essa altura. Se eu desmaiar e vir caindo a 700 pés, ele detecta que eu não abri nada pela velocidade, Sim, sim. diferencial de pressão atmosférica. Ele dispara o meu reserva e faz uma abertura automática. Sim. E eu mesmo inconsciente teria o meu paraquedas sendo aberto. Aí você não cai de vez. Então, basicamente isso. Que Um coisa legal. Da macacão. hora. Não. É interessante saltar de macacão porque mais tecido te dá mais controle do vento, Uma mais área arrasto, mais aerodinâmica, atrito. né? Entendi. Muito legal. Basicamente isso, pessoal. E você falou... Até queria fazer essa pergunta. É, tipo assim, quando você sabe... Eu sou muito ruim desses negócios de 1.000 pés, enfim. Mas é recomendado você abrir o paraquedas em qual altura? Você salta 12.000 pés, o que equivale a 4.000 metros. Sim. E, por exemplo, um tandem pilot, um salto duplo, ele abre a 7.000 pés. Sim. Um aluno abre a 5.000 pés. E um paraquedista experiente não deve abrir abaixo de 3.000 pés. Sim. Para que você tenha uma altura mínima de reação, tentativa de desfazer uma pane que pode ser desfeita como um twist, que é enrolar as linhas do paraquedas, como um balanço, Aham. você gira e enrola, dá para tentar desenrolar. Essa é Sim. a pane mais comum que você desfaz muitas vezes.
Sim. Então você comanda numa altura mínima para você ter tempo de agir caso precise. Entendi. Varia então de 7.000 a 3.000 pés a abertura. Uma Entendi. pergunta assim, tipo, qual a velocidade por pé? Tipo assim, até você chegar em 5 Vamos mil, lá. dá mais ou menos quanto tempo? Os primeiros 1.000 pés, como você está acelerando, você demora 10 segundos. Depois, a cada 1.000 pés, são 5 segundos. 5 segundos. Então, quando eu me lanço a 12.000 e vou comandar 3.000, eu tenho mais ou menos, de queda livre, 50 segundos. Isso pode variar de 220, 200 por hora, a 300 ou mais, dependendo da posição do meu corpo. Se eu tiver em box position, que é barriga para baixo, eu estou em torno de 200 km por hora, porque a minha área de resistência ao vento é muito maior. grande. Se eu fico de head down, que é cabeça para baixo, ou stand-up, ou sit-fly, que são posições do free fly, que daí fica mais tridimensional, o Sim, paraquedismo, sim. eu aumento ou acelero ou desacelero a minha velocidade. É possível você, no mesmo salto, ir a 300, stand-up ou head down, voltar para box position e diminuir para 200, e você sempre vai comandar o seu paraquedas em box position, estabilizado de barriga para baixo. Sempre. Sempre. Que da hora. E, né, nesse contexto de preparação, como que você se prepara, tanto fisicamente, né, mas mentalmente, antes de um salto importante? É que agora você faz mais por curtição sua, mas até quando você faz um salto Boa pergunta. importante. Todo salto é importante, porque eu Sim. estou lá, né? Uhum. Então, assim, eu tento colocar a minha cabeça 100%. A hora que eu saio de casa com o meu equipamento, ali eu já virei o paraquedista Mauro. Uhum. Já não é mais o vendedor da empresa, não é o pai de família. Não. Aí eu coloco o paraquedismo totalmente na minha mente Sim. e tento focar nisso. E aí, desse momento em diante, eu estou conectado com a atmosfera, com o vento, com o meu equipamento, com as minhas condições físicas, com o meu Sim. estado emocional. Uhum. E é a minha grande terapia. Eu acho que funciona assim para todos os paraquedistas, né? Você tá de corpo e alma naquilo ali. Sim. É verdade. Eu posso até fazer. Eu vou puxar um gancho. Pode, às vezes, se você não quiser responder, eu acho que é mais pessoal, mas você já saltou, tipo, às vezes você não tava num dia bom, mas você acabou indo saltar. E daí, tipo, Já melhorou, por eu exemplo. entendi a tua pergunta. Na época que eu estava mais profissional como filmagem, câmera fly, Sim. sim, dias que o passageiro está ali para saltar, nós somos profissionais com essa capacidade para isso, né? Sim. Então ainda o vento está dentro do limite, mas está quase no limite para parar o salto. Uhum. É muito forte esse vento. Se você tiver uma pane, desconectar, pousar fora da área, teu velame principal vai ser levado para longe. Sim. Então não é que, nossa, porque o vento está mais forte, você vai morrer, mas já está começando a não ficar favorável para você. Você já começa a ficar Coisas mais nervoso, né? Então assim, tá dentro do limite ainda de saltar, mas já não tá aquela facilidade. Sim. E sim, já saltei dessa forma, cumpri com o papel de profissional, mas não estava confortável, vamos dizer assim. Sim. Estava seguro, estava ainda dentro da segurança, mas não estava confortável. Uhum. Sim, já fiz diversos saltos assim, inclusive em nuvens com chuva, e aí você cai mais rápido do que a chuva está caindo. A chuva não cai a 200 por hora. Então começa a chover de baixo para cima, é como um monte de agulhada no teu rosto. Nossa. Dói. Nossa, Então, imagina. acho que Nossa. depois de 18 anos, É. acho que tem que ter passado por algumas A coisas. experiência, né? Um dia não deve ser a mesma, deve ser até muito mais forte. Um dia eu tô andando de moto com meu irmão. Tem a E ver. ele tava bem rápido, tipo, a Sim. sua batia parece que é umas. Vocês deviam estar a agulhadas, 100 e pouco por hora, no É. máximo. Imagina isso a 200, 220. E a Dói. sensação de... Você comentou até da nuvem, eu vi um vídeo de vídeo mesmo de paraquedista e eles passando assim pela É nuvem. muito comum. Qual que é a sensação, assim, de passar na nuvem? Te dá a noção da velocidade que você tá. Porque quando você tá num céu totalmente limpo, Sim. o ambiente do que você salta, o céu, ele é muito variável. Uhum. Então, um dia que tem muitas nuvens acima do que você está saltando, parece que você está saltando indoor. Parece que você está dentro de um galpão gigantesco, porque você tem um teto acima de você. Sim. Quando você tem nenhuma nuvem, o céu totalmente clear, você não tem essa referência. Você tem a terra lá embaixo e todo o azul, você está flutuando lá em cima quase. A sensação, né? Não tem referência visual. Sim. E quando você tem uma nuvem, se ela for de pequeno porte, então melhor ainda. Porque você tem a referência dela se aproximando, ou você passando ao lado, ou você entrando nela. Então seria como se fosse o chão mesmo chegando, né? Sim. Você tem aquela massa branca chegando e
você passa. Já perde. É como uma neblina muito densa, né? Sim. Uma neblina muito É, densa. gelado. Só você tocar numa É nuvem. um pouco mais gelado, um pouco mais úmida. Ai, que É da hora. claro que existem nuvens e nuvens, né? Tem Uhum. tipo de nuvem que nem avião é para passar perto. Nem dentro, que é o cúmulos nimbus, CB. Sim. Sim, Então, sim. nesse dia também Nuvens, não eu é. acho que com tá com raio, né, também. É, o Imagina. único tipo de nuvem que tem descarga elétrica é o CB, é o cúmulos Ah, o nimbus. CB. Ah, Por tá. causa da atividade dentro dela, de correntes ascendentes, descendentes, Sim, cria sim. muito atrito e carga eletromagnética. Entendeu? E assim, Mauro, o papo tá excelente. Foi muito. Não, assim, de verdade, foi muito, muito, Poxa, muito legal eu você que trazer, principalmente esses equipamentos, você contar todas as suas experiências. São coisas que. 18 anos nessa área, né? Mais de Muito mil da anos. hora. Não, cara, muito da hora. absurdo. Muito Poxa, legal. pessoal, adorei, que bom eu que vocês adorei. gostaram. Espero que nossos Adorei. telespectadores também tenham curtido. Foi um grande prazer ter sido convidado, O uma prazer honra. foi nosso. E estamos esperando vocês para saltar de Agradeço paraquedas. até E o vocês chefe. também aí que estão nos Ó, assistindo. hein? não só curtido o episódio, mas como curtido esse vídeo aqui no YouTube. Se você tá no YouTube, se você tá no Spotify, só dá uma passada no nosso canal só pra curtir esse vídeo. Compartilha com seus amigos, que esse episódio tá. Mano, tá incrível. Você já viu um paraquedas num podcast assim como o Ninho das Férias? Não tem igual. Não tem A igual. gente vai ter que fazer um episódio especial do Ninho das Feras, equipe Ninho das Feras, no paraquedismo. Ótimo, e o Mauro que vai gravar. Bora lá, galera. Eu acho ótimo. Se chegar, não sei quanto. Ó, vamos bater meta de likes. Você tem filho, Gordinho. você tem Chegar a filho. 1000 likes, a gente faz todo mundo do Ninho das Férias. tem filho e faz dois. Ô, Gordinho, você, Ele tem filho, eu também. Eu tenho coragem, isso sim. você não tem controle do medo, Gordinho. Verdade. É isso aí. Muito, muito, muito obrigado por sua presença até aqui. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.